Então, meus amigos, tudo bom com vocês? Tem um tempinho que eu não faço um vídeo, praticamente essa semana eu não consegui gravar. Muito trabalho aqui em Orlando, na Flórida, e tá frio, tá anoitecendo aqui. Eu tô aqui no MCO, que é o aeroporto de Orlando. Aqui você tem um dos aeroportos mais movimentados do mundo, um aeroporto que recebe muitos turistas, né? Só esse aeroporto aqui recebe mais turistas que o Brasil inteiro. Um aeroporto incrível, que tem 3 terminais, que está expandindo, tem estação de trem que vai para Miami. Você tem 4 pistas, você tem voos aqui para o mundo todo saindo desse aeroporto. É uma coisa incrível esse aeroporto aqui, ele não para de crescer, né? E uma das coisas interessantíssimas que deixam a gente, né, que a gente fica animado com esse aeroporto é o movimento que ele tem, né? Quando você está chegando aqui, você vê engarrafamento, né? Isso aqui é um dos estacionamentos que tem um posto ali do 7-Eleven. E aqui você vê, ó, ônibus, carros para levar turistas, carros que estão pegando pessoas que trabalham com transporte, aplicativos de Uber, de Lyft. Ali atrás também tem um segmento ali também que ficam só caminhonetes grandes. E tem vários pontos desse no entorno do aeroporto de Orlando, para você poder atender toda essa demanda aqui na cidade. Demanda turística monstruosa, trilionária e que não para de crescer, né? Que vai crescer cada vez mais. Cresce o número de parques, cresce o número de hotéis, cresce o número de offices, de escritórios, cresce o número de empresas, cresce o número de casas, aumentam essas oportunidades. Tá, sem dúvida nenhuma, vai precisar de gente para trabalhar aqui. A Universal está construindo um parque gigante aqui, que é o Epic, que fica pronto no ano que vem. Como a Universal está fazendo um parque maior do que a Disney já falou que também vai reagir a essa ação da Universal, porque você tem uma disputa aqui, né? A disputa Disney-Universal, que é uma disputa muito parelha, inclusive. Não são só os parques, né? Eles têm muitos hotéis. Muita gente não sabe, porque eu acho que o brasileiro não fica tanto nesses hotéis. Esses hotéis são mais caros, são os hotéis que ficam os americanos, ficam os ingleses, ficam os japoneses. Mas tem brasileiro, tinha um amigo meu brasileiro que estava lá num hotel desse esse final de semana. Esses hotéis, a Disney deve ter mais de 20 hotéis, eu não sei o número exato, mas eu já fui em muitos. Eu já fui em mais de 10 com certeza. E a Universal também tem mais de 10 hotéis. Tem o Red Rock Universal, tem o Holiday Inn Universal, tem o Hilton. Eles fazem uma parceria das bandeiras dos hotéis com os parques, entendeu? Você tem também os hotéis ligados ao SeaWorld, que é um outro parque. Aí no entorno do SeaWorld tem outros hotéis. É uma estrutura turística fenomenal. Fenomenal. E a gente quero falar mais sobre isso para vocês. Vou usar o Instagram também para falar sobre isso. Só que eu queria falar hoje um pouco do dólar, tá, gente? Eu queria falar... Eu tenho evitado falar de política, porque eu acho que eu tenho achado que é um assunto negativo demais. Isso que eu fiquei aí 6 anos trabalhando com política, falando de política, mas eu tenho evitado. Agora, para falar do dólar, a gente tem que entrar um pouco no assunto política, né? E na última sexta-feira o dólar bateu 6,10 no Brasil. Quando eu vim para cá em setembro do ano passado, eu comprei dólar a 4,70. Ou seja, você tem aí 20% de aumento do dólar. E eu não acredito que vai parar aí, vai mais. Por que vai mais? Porque as tragédias da economia brasileira, que eu vejo algumas pessoas falando assim, o Brasil tem um problema econômico. O Brasil não tem um problema econômico. A economia do Brasil está muito bem, né? Porque existe uma boa parte da população que quer trabalhar, existem recursos naturais, existe um mercado. Só que o problema está na política. O problema está na política. Existem pessoas poderosas no Brasil que só querem roubar. E para essas pessoas se manterem no poder, recursos precisam ser enviados. Eu trabalhei com isso anos. E o que acontece? Por exemplo, para o atual governo do Lula, que é um governo que não tem muita popularidade, se manter no poder, o que precisa acontecer? Ele precisa dar dinheiro para deputados federais, ele precisa dar dinheiro para senadores, ele precisa dar dinheiro para governadores, dar dinheiro para prefeitos, dar dinheiro para presidentes de outros partidos. Ele precisa pegar pessoas que lhe ajudaram a chegar no poder e colocar essas pessoas em diversas empresas, diversos ministérios, e a máquina pública não para de crescer.
Não tem como eles reduzirem o custo, porque se reduzir o custo, a impopularidade do Lula ela extrapola. Ou seja, isso vai piorar cada vez mais. O ministro da Economia, o Fernando Haddad, que não tem a menor capacidade de ser ministro da Economia, você imagina você comparar o Paulo Guedes com o Haddad, né? Aí o Haddad ele não tem o que fazer, porque ele precisa adotar medidas populistas, que nem ele adotou do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, foi a declaração que ele deu na quinta-feira, que pegou mal. O dólar já tinha batido 6, né? O dólar estava um mês e pouco atrás 5,70, 5,76 bateu o dólar. Aí ele bateu 6, aí no dia seguinte ele bateu 6,10. Por quê? Porque todas as declarações elas são desastrosas, as pessoas não acreditam mais nesse governo. Eles sabem que não existe austeridade, que não existe seriedade, que é um governo que não está preocupado com o povo, mas é um governo que vai precisar gastar muito. E dinheiro não nasce em árvore. Para gastar você tem que inventar impostos, aumentar impostos. Então a economia no Brasil ela tende a piorar muito mais e o dólar tende a aumentar muito mais. E o dólar está numa fase boa no mundo, né? Está numa fase boa porque os Estados Unidos tem agora o ingresso de um presidente em janeiro, que é um cara pró-mercado, é um homem de negócio, o presidente não é um burocrata, tem uma equipe com essa linha de reduzir impostos, de burocratizar. Ele tem um apoio dos deputados federais dos Estados Unidos, do Senado, ele tem a maioria no Senado, maioria no Congresso americano, ele tem uma situação positiva na Suprema Corte e ele tem um apoio popular porque ele ganhou a eleição com uma boa margem em cima da Kamala Harris, da sua advogada, da sua adversária, que era mais à esquerda. Então, gente, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai crescer, os Estados Unidos vai bombar a economia mais ainda do que... Na verdade, os Estados Unidos, a economia agora não está numa fase boa para o padrão americano, mas ela vai entrar a partir do ano que vem numa fase boa para o padrão americano. Por quê? Uma série de medidas vão ser tomadas e a economia americana ela vai crescer. E a economia brasileira ela vai piorar. Ela vai piorar. Por quê? Eu trabalhei, gente, na política anos e anos. Existem muitos acordos que foram feitos para o PT chegar no poder. Para eles se manterem no poder, eles precisam gastar muita grana. Precisam gastar muito dinheiro, gente. E essa gastança de dinheiro sem limite, a corrupção que, gente, me dói falar isso, eu não quero mais falar de política na minha vida. Mas o Brasil hoje, as instituições não combatem mais a corrupção. A corrupção no Brasil está autorizada. Você vai falar, não, Alexandre, não está autorizado. Está autorizado. O presidente da República foi um corrupto, condenado por 17 juízes em 3 instâncias diferentes. Eu, como advogado, não gosto de falar de 3 instâncias, porque não existe. Existem 2, mas 2 e as cortes superiores. Então, quando você... Isso é até um simbologismo. Quando você bota um presidente como o Lula, você não acha que vai ocorrer um combate à corrupção. Esses carros são muito legais aqui, essas picapes que o pessoal usa para fazer transporte de turista aqui, ó. Muito bacana aquelas... Escalade, são as picapes fenomenais. No Brasil um carro desses custa R$1 milhão. Aqui o pessoal usa para trabalhar. O cara tem um carro desse ali, ele não usa para tirar onda, não é para aparecer, ele usa para trabalhar, para ganhar dinheiro, para levar turista, e o cara ganha dinheiro com isso. Isso que é muito legal nos Estados Unidos, né? Isso é muito bacana. Mas voltando essa questão do dólar, eu tava vendo um garoto aí que eu conheço. Ele mora até lá onde eu morava, lá na Barra da Tijuca. Um garoto de uma família muito rica e tal, e trabalha com investimentos. E ele falou assim, não, agora é a hora das pessoas investirem no Brasil, porque o Brasil está em baixa. Então, quem joga na bolsa sabe que na baixa é quando você tem que entrar, e você sai na alta. Teoricamente ele está certo. E eu não sou um especialista em investimentos para contrapô-lo agora. Não é uma questão de alta e baixa de bolsa que acontece. O Brasil foi contaminado por um vírus na política, né? Um vírus que a gente pode chamar esse vírus de comunismo. E o comunismo tomou o poder no Brasil. Tem chances de virar? Tem. Está 100% tomado igual Cuba? Não. Não está igual Cuba.
Está igual a Venezuela? Não, não está igual a Venezuela. Não está igual a Venezuela. Nós temos ainda deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, muitos vereadores. Poxa, quantos amigos meus ganharam eleição para vereador agora? Fico muito feliz, amigos meus que eu conhecia em eventos políticos, ainda começando na sua carreira política, fazendo vídeo, gente que tinha 1000 seguidores, pô, os caras estão aí, estão bombando, viraram vereadores. São pessoas que vão se levantar contra esse regime no Brasil. Então, o Brasil não está ainda igual a Venezuela, igual a Cuba, mas está num processo muito avançado. Se você tiver patrimônio grande no Brasil, se você puder você realizar um movimento de você transformar a parte do seu patrimônio em dólar, é inteligente, porque o dólar não vai cair. Não vai cair. Não vai cair porque o Lula não vai cair agora. E se o Lula não vai cair agora porque ele está entranhado no poder, não é por popularidade. Popularidade ele não tem, tanto que ele não anda na rua. Mas ele tem os soldados dele colocados. Ele acabou de botar no STF quem? O Flávio Dino e o Zanin, que era o advogado dele. Vocês acham que esses caras foram colocados lá para quê? Para fazer justiça? Não, esses caras foram colocados lá para proteger o Lula e o seu grupo. Alguém vai tirar o Lula dali? Não vão tirar o Lula dali. Não sai. Não sai. Há uma tomada de poder no Brasil. Mas, para essas pessoas se manterem no poder, existe um gasto. Existe um gasto muito alto. E é esse gasto que estoura as contas públicas do Brasil. Estourando as contas públicas do Brasil, precisa aumentar imposto. Se aumentar imposto, as pessoas deixam de investir. A economia vai começar a ir caindo. E aí a gente vê o dólar subindo e o real caindo. É natural. Isso não vai mudar agora. Pode ser que mude? Pode. Alexandre, mas você vai parar de falar de política? Vou falar muito menos. Muito menos. Mas agora eu tô falando para vocês. Eu tô alertando a vocês. Não é uma questão de apenas de você analisar gráficos de investimento. Se o dólar bateu o topo, agora ele vai cair. Não, não vai. Não vai. Se a Bolsa do Brasil tá mal, agora ela vai bater, vai dar uma melhorada. Não vai. Por quê? Porque existe um vírus que contaminou o Brasil. E infelizmente, no momento agora, ele não vai sair. Ele não vai sair. Pode ser que mude? Pode ser. No curto prazo? Eu acho no curto prazo impossível. Porém, é possível ser feito um trabalho, sim, no Brasil de médio e longo prazo. Eu acho saudável novos políticos, pessoas honestas, pessoas sérias, pessoas que já têm uma história fora da política, empresários, advogados, pessoas que comunicadores, pessoas que têm interesses em entrar para a política. Eu acho ótimo participarem da política. Mas saibam que é um jogo sujo, um jogo pesado, e que quem controla o Brasil hoje são pessoas criminosas. É duro falar isso, mas são criminosas. Se você quer uma oportunidade de vida melhor para você, considere você vir para os Estados Unidos, porque não tem lugar igual no mundo. Agora, não é fácil vir para os Estados Unidos. Por que eu estou mudando? Eu parei de falar de política para começar a falar para vocês de imigração. Poxa, gente, porque esse lugar aqui é muito interessante. Dá saudade do Brasil? Muito. Mas esse lugar é muito bom. Esse lugar tem muitas oportunidades. Você imagina, eu já mostrei para vocês algumas contas. Cara, você pega uma mulher que trabalha com faxina, um cara que trabalha numa obra. Esse pessoal vive bem aqui nos Estados Unidos. Uma faxineira no Brasil vive bem? Infelizmente não vive, a gente tem que falar a realidade, não vive. Aqui nos Estados Unidos vive. É difícil? É trabalhoso? É. Eu trabalho mais nos Estados Unidos que eu trabalhava no Brasil, mas muito mais. Mas eu troco a minha vida aqui hoje para essa situação do Brasil, minha vida dos Estados Unidos hoje para voltar à situação que estava no Brasil? Não troco. Não troco. Sem contar que os Estados Unidos é você subir de nível. E não é nível que eu digo assim financeiro. Você vir para os Estados Unidos, você vai ter a oportunidade de acessar empresas que você vai aprender muito. Você vai aprender inglês. Você vai conectar com pessoas de diversos povos. Eu converso com pessoas do Equador, do Chile, com ingleses, com italianos, com brasileiros. Ontem eu recebi vários brasileiros da minha casa. Recebi brasileiros de manhã, amigos, né? Muito amigos meus que vêm aqui visitar e a gente conversa. E eu vejo muita gente querendo fazer esse movimento
de imigração para os Estados Unidos ou de investir nos Estados Unidos. Então, gente, vamos considerar que, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil não é um problema econômico, não é um problema apenas social, é um problema de tomada de poder via política, que, obviamente, com a cultura que foi implementada no Brasil nos últimos 30, 40 anos, facilitou o que aconteceu. Mas a destruição, ela é feita através de um movimento que a gente pode chamá-lo de comunismo. Que a gente pode chamar de comunismo. Então, pessoal, vamos falar mais sobre isso essa semana. Eu vou me dedicar a gravar mais vídeos para vocês. Eu peço desculpas porque é muito trabalho, é muita coisa acontecendo aqui. Eu tenho família, esposa, crianças, uma série de coisas para resolver. Às vezes eu não consigo dar toda a atenção que eu dava. Mas eu vou deixar aqui o meu telefone, tá? Quem quiser falar comigo é +1, porque é o número dos Estados Unidos, 407-953-2016, tá? Ou seja, +1, 407-953-2016. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil.